uma praia no sul da Itália. Noite, século 8 a.C. Um navio grego raspa nos baixios, sobrecarregado de ânforas, ferramentas e famílias. Homens pulam na água até a cintura, arrastando o casco antes que as ondas o arrebentem. Em algum lugar na escuridão, você pode ouvir cães e talvez pessoas. Ou talvez seja só o vento. Não há garantia de que serão bem recebidos aqui. E voltar significa morrer no mar. Então, por que os gregos arriscaram tudo para construir cidades nesta costa? E o que aconteceu quando uma Roma em ascensão finalmente avançou para o sul? Muito antes do Império Romano se tornar a potência dominante do Mediterrâneo, muitas partes do sul da Itália foram moldadas por colonos gregos e cidades-estado de língua grega que dominavam os principais trechos do litoral, portos e o comércio. A partir do século 8 a.C., colonos gregos cruzaram o Mar Jônico e fundaram cidades ao longo da costa italiana. Essa região mais tarde ficou conhecida como Magna Grécia, ou Grande Grécia. Cidades como Teras, Síbaris e Neápolis prosperaram. Elas se tornaram centros movimentados da vida grega, cheios de comércio, aprendizado, arte e novas ideias. Com o tempo, essas cidades influenciaram as pessoas ao seu redor e mais tarde deixaram um impacto duradouro na arte, educação e religião romanas. Esta é a história dos gregos na Itália, como eles transformaram o sul e como Roma acabou absorvendo seu mundo enquanto herdava grande parte de sua cultura. Há quase 2.800 anos, a Península Itálica era um lugar muito diferente. Era um mosaico de comunidades e potências em ascensão, com suas próprias tradições e rotas comerciais, mas nada parecido com a densa cadeia de cidades ao estilo grego que logo surgiria em partes da costa. Então algo mudou. Navios apareceram no horizonte trazendo pessoas e costumes de uma terra ao leste. A arqueologia sugere que, a partir do século 8 a.C., a colonização grega na Itália se desenvolveu por meio de várias iniciativas separadas, e não por uma única migração planejada. Acredita-se que o assentamento grego mais antigo tenha sido fundado pelos eubeus de Chalcis e Eritreia. Eles fundaram Pitecusa em meados do século 8 a.C. na atual ilha de Ischia, próxima à costa de Nápoles. Pouco depois de sua chegada, os eubeus passaram a estabelecer a primeira grande colônia grega no continente italiano, fundando Cumas, no século 8 a.C. Esse assentamento se tornou um centro fundamental para a disseminação da cultura grega e ajudou a transmitir um alfabeto de estilo eubeu que influenciou a escrita etrusca e, mais tarde, o alfabeto latino. Algumas décadas após a chegada dos primeiros colonos eubeus, novas ondas de gregos os seguiram. Entre eles estavam os aqueus, que fundaram colônias poderosas por conta própria. Duas das mais importantes foram Síbaris e Crotona, ambas situadas no Golfo de Tarento. Enquanto isso, os espartanos deixaram sua própria marca na Itália. Eles fundaram sua conhecida e única colônia italiana, Teras, no Golfo de Tarento. As lendas dizem que seu fundador, Falanto, foi orientado por um oráculo a viajar para um lugar onde a chuva caía de um céu limpo. Em relatos posteriores, a chuva de um céu limpo é explicada como lágrimas caindo sobre ele de sua esposa, Etra, em um momento de desespero. Isso o levou a um lugar próximo à Torre Satoro, a alguns quilômetros ao sul da atual Taranto. Uma lenda ainda mais antiga sugere que uma figura grega conhecida como Evandro pode ter fundado uma cidade no local que mais tarde se desenvolveu na cidade de Roma. O historiador grego do primeiro século a.C., Dionísio de Halicarnasso, escreveu que Evandro foi criado em Paléntio, logo a oeste da atual cidade de Tégia. Quando se tornou adulto, ele migrou para a Itália Central, na região do Lácio. Aqui ele fundou uma cidade também conhecida como Paléntio, às margens do rio Tibre, que mais tarde se tornou o Monte Palatino em Roma. Embora não haja evidências diretas que sugiram que Evandro construiu sua cidade aqui, evidências arqueológicas confirmaram que Roma foi habitada muito antes de sua fundação tradicional, por Rômulo em 753 a.C. E a história de Evandro deve ser tratada como mito,
não como prova de uma fundação grega de Roma. Escavações encontraram cabanas no Monte Palatino, que datam dos séculos X e IX a.C., e descobertas antigas, incluindo bens importados e cerâmica em camadas posteriores, mostram que a área não estava isolada de contatos de longa distância muito antes de Roma se tornar Roma. O que levou esses primeiros gregos a deixarem sua terra natal ainda é motivo de debate. Por muito tempo, pesquisadores argumentaram que as dificuldades na Grécia, como terras limitadas, recursos escassos e possivelmente até fome, forçaram os viajantes a migrar. No entanto, mais recentemente alguns sugeriram que isso pode ter sido motivado pelo desejo de expandir e criar mais oportunidades econômicas. Na realidade, muitas vezes era uma mistura: pressão por terras, política interna e a promessa de comércio e status no exterior. O que está claro é o resultado. No século VI c.T., as colônias gregas na Itália e na Sicília haviam alcançado o auge de sua riqueza e influência. Elas não eram mais apenas postos avançados de comércio, mas cidades poderosas que controlavam o comércio, moldavam a política local e espalhavam a cultura grega por toda a região. As cidades gregas interagiam, comerciavam e influenciavam diversos povos nativos. No sul da Itália, isso incluía grupos como os etruscos e, mais tarde, os lucanos e brútios. Na Sicília, isso incluía povos como os sículos. Com o tempo, muitas comunidades locais adotaram elementos da vida grega em um processo conhecido como helenização. Eles começaram a escrever em seus próprios idiomas, usando alfabetos inspirados em modelos gregos, adoraram deuses gregos junto com os seus próprios, construíram monumentos inspirados em modelos gregos e até copiaram estilos gregos de arte e de vida cotidiana. Mas essas mudanças não foram iguais em todos os lugares. Algumas regiões se tornaram verdadeiros caldeirões culturais, onde fortes tradições locais foram preservadas ao lado das influências gregas. Autores gregos e romanos posteriores olharam para as cidades gregas do sul da Itália e da Sicília e descreveram o quanto elas haviam se expandido. Estrabão escreve que os gregos aumentaram tanto em poder que chamaram essa parte da Itália, junto com a Sicília, de Magna Grécia. No auge durante o século V, as cidades da Magna Grécia estavam entre as mais prósperas do Mediterrâneo Ocidental. Suas terras férteis geravam excedentes agrícolas, enquanto seus portos controlavam as principais rotas comerciais entre Grécia, Itália e o resto do mundo. E no amplo oeste grego, a Sicília também produziu gigantes. Siracusa, na ilha da Sicília, às vezes é descrita como a joia da coroa do ocidente grego devido à sua impressionante influência, enorme riqueza e localização marítima estratégica. Com o tempo, tornou-se tão poderosa que rivalizou com as maiores cidades-estado do mundo grego em cultura, tamanho e influência. O orador e estadista romano Cícero elogiou Siracusa como a maior das cidades gregas e uma das mais belas. Mas Siracusa não estava sozinha. Muitas outras cidades da Magna Grécia também se levantaram para desafiar sua reivindicação de grandeza. Durante esse período, a cidade aqueia de Síbaris, na Itália continental, também prosperou. Muitos escritores antigos chegaram a afirmar que nessa época, e alguns afirmam que era a colônia mais rica do mundo arcaico. De acordo com Diodoro Sículo, a cidade era densamente povoada, com até 300 mil habitantes e um exército enorme. Porém, a maioria dos historiadores considera esses números muito exagerados. Na verdade, escritores antigos frequentemente apresentam o número de 300 mil como homens armados, e não como uma contagem realista da população da própria cidade. Mas quando consideramos a ideia de que a cidade tinha uma política generosa de cidadania, acolhendo um grande número de estrangeiros, e como governava um território extenso, incluindo até 25 cidades sujeitas, o ponto principal ainda se mantém, mesmo que os números não. Síbaris era rica, expansiva e influente. O povo de Síbaris ficou famoso em todo o mundo antigo por seu amor ao luxo e ao conforto. Graças à imensa riqueza da cidade, os sibaritas viviam em grandes casas, usavam roupas finas e desfrutavam de comidas ricas, música e entretenimento. Segundo Ateneu, eles eram tão dedicados à vida de conforto que desenvolveram uma infraestrutura quase inacreditavelmente avançada para sustentar seu estilo de vida indulgente.
Em seus escritos, ele afirmou que os sibaritas criaram uma complexa rede de canos subterrâneos que transportava vinho de seus vinhedos no campo diretamente para as adegas próximas ao mar. Os historiadores ainda debatem se as histórias de Ateneu serviam como um conto de advertência sobre o luxo excessivo ou se simplesmente refletem exagero. E não há confirmação arqueológica para um duto de vinho como o descrito. Mesmo assim, a maioria concorda que Síbaris era excepcionalmente rica e seus habitantes levavam uma vida confortável. Um dos maiores rivais de Síbaris nessa época era Crotona, que ficava a cerca de 60 quilômetros ao sul. Ao combinar poder militar, terras agrícolas ricas e uma forte liderança intelectual, Crotona se estabeleceu como uma força dominante no sul da Itália. A cidade era cercada por terras férteis, o que permitiu o desenvolvimento de uma economia fortemente baseada na agricultura. O excedente substancial de alimentos gerou riqueza e sustentou o crescimento populacional. As estimativas antigas e modernas variam bastante, mas a população pode ter chegado a dezenas de milhares em seu auge. Crotona também cunhava suas próprias moedas de prata, conhecidas como estáteres. Elas eram altamente valorizadas e amplamente utilizadas em todo o Mediterrâneo, consolidando ainda mais Crotona como uma potência econômica. Por volta de 530 a.C., o filósofo e matemático Pitágoras se estabeleceu em Crotona e fundou sua famosa escola. Com o tempo, seus seguidores, os pitagóricos, ganharam influência, moldando o órgão governante da cidade, conhecido como o Conselho dos Mil. As tradições antigas sugerem que os pitagóricos realmente ganharam influência política em Crotona. As instituições exatas e os detalhes são debatidos e podem refletir relatos posteriores sobre uma reação contra o governo da elite. Sob sua influência, Crotona se tornou um centro de matemática, ciência, filosofia e outras artes, atraindo estudiosos de todo o mundo grego. Pitágoras promovia um modo de vida rigoroso e ordenado, focado na saúde, no equilíbrio e no autocontrole. Suas ideias moldaram não apenas a vida cotidiana, mas também a política e a cultura da cidade. No seu auge, Crotona possuía um dos exércitos mais poderosos da Magna Grécia. Seus soldados eram famosos por sua força física e disciplina, moldados por um estilo de vida que enfatizava fortemente o treinamento e a sobriedade. Esse poder foi posto à prova no final do sexto século, quando eles foram levados à guerra contra Síbaris. O conflito foi desencadeado por disputas territoriais de longa data e por uma crise política provocada quando centenas de sibaritas, exilados, buscaram refúgio em Crotona. Esse é o padrão que você continua vendo no Ocidente grego. Uma cidade não cai porque é fraca. Ela cai porque a política se transforma em pânico e o pânico se transforma em guerra. Em 510 a.C., o exército de Crotona marchou até Síbaris, sob a liderança de Milo de Crotona, um famoso campeão olímpico. Crotona saiu vitoriosa, e a outrora rica cidade de Síbaris foi destruída, trazendo um fim súbito e dramático ao seu poder e esplendor. Alguns historiadores veem esse evento como o início do lento declínio da Magna Grécia. Nos séculos que se seguiram, muitas de suas outrora poderosas cidades gradualmente perderam sua influência e, eventualmente, sua independência. Nos séculos V a.C., cidades da Magna Grécia como Túrio, Hipônio, Tarento e Posidônia eram frequentemente atacadas por povos itálicos, incluindo os lucanos e brútios. Em alguns casos, as cidades foram completamente tomadas, como Hipônio, que caiu nas mãos dos brútios. Posidônia também foi conquistada pelos lucanos, que a rebatizaram de Paesto. A Sicília, por sua vez, seguia seu próprio ritmo brutal. Por séculos, a ilha havia sido dividida em duas. Assentamentos fenício-cartagineses como Mótia e Panormo dominavam o oeste, enquanto cidades gregas como Siracusa e Acragas controlavam o leste. A ilha raramente estava em paz, já que os dois lados se encontravam em guerra durante a maior parte de 3 séculos. Conhecidas como as Guerras Sicilianas ou Greco-Púnicas, ambos os lados lutaram por mais controle das lucrativas rotas comerciais e das terras férteis da ilha.
Cartago desferiu golpes devastadores contra várias cidades gregas na ilha. Em 409 a.C., destruiu vários assentamentos, incluindo Selinunte. Nesse mesmo ano, o general cartaginês Aníbal Magão liderou o saque de Himera. Este não é Aníbal Barca, o comandante posterior das guerras púnicas, mas sim um general cartaginês anterior da família Magônida. Apenas alguns anos depois, em 406, as forças cartaginesas capturaram e saquearam Acragas, uma das cidades gregas mais ricas do Mediterrâneo. Mas as cidades gregas na ilha também tiveram suas próprias vitórias. Cartago acabou fracassando em seus esforços para conquistar toda a ilha. Uma de suas maiores derrotas ocorreu em 397 a.C. durante uma tentativa de sitiar Siracusa. O exército cartaginês foi dizimado pela peste e, percebendo a fraqueza, Dionísio I, que servia como líder militar de Siracusa, lançou um grande contra-ataque por terra e mar. Os soldados gregos atacaram a frota púnica na baía de Dascon e também invadiram o acampamento cartaginês perto de Siracusa. O resultado não foi o fim de Cartago na Sicília, mas um revés catastrófico que forçou os sitiantes a abandonar Siracusa e recuar, dando tempo aos gregos. Os combates entre gregos e cartagineses continuaram por toda a Sicília por mais de um século, sem que nenhum dos lados conseguisse obter controle duradouro sobre a ilha. Finalmente, no início do século IV a.C., uma série de acordos confirmou repetidamente uma divisão aproximada da ilha e uma grande paz. Em 306 a.C., Cartago ficou com o oeste, enquanto Siracusa manteve o leste. Mas justamente quando as coisas pareciam melhorar para as cidades gregas da Sicília, uma nova ameaça surgiu, uma que ameaçava todos os gregos espalhados pela Itália e seus territórios vizinhos. Durante o século IV, a República Romana ao norte conquistou o controle da Itália Central após sua vitória nas guerras samnitas. Depois disso, eles começaram a olhar para o sul, para as ricas cidades da Magna Grécia. Ao longo dos séculos seguintes, Roma usou várias táticas, incluindo diplomacia, tratados legais e superioridade numérica esmagadora, para ganhar influência sobre as polis gregas ou cidades, e em alguns casos, desmantelá-las. A entrada de Roma no extremo sul muitas vezes não começava com uma invasão, mas sim com um convite. Muitas cidades gregas na Península Itálica enfrentavam um grande dilema. Elas eram muito ricas, mas frequentemente não conseguiam igualar os efetivos dos rivais itálicos em guerras longas. Então, em alguns casos, elas viam Roma como um guarda-costas útil, embora perigoso. Quando a cidade de Túrio pediu ajuda a Roma para repelir uma invasão lucana, em meados da década de 280 a.C., o Senado prontamente atendeu. Roma colocou um praesidium, uma guarnição, dentro da cidade. Uma vez que os soldados romanos estavam dentro das muralhas, a política externa da cidade passou a ser moldada sob influência romana. Era proteção, mas com um preço. Uma vez que a guarnição está dentro, é muito difícil tirá-la. Isso aconteceu em várias partes do sul da Itália, com muitas das cidades gregas optando por proteção, em vez de deixar seus assentamentos caírem nas mãos de rivais itálicos. Mas essa tática não funcionou com todos. Cidades como Teras ou Tarento viam a expansão romana como algo negativo. Essa cidade era uma orgulhosa polis grega e uma colônia fundada por espartanos. Quando navios romanos entraram em seu território em 282 a.C., os tarentinos atacaram, o que levou ao início das guerras pírricas. Percebendo que não tinham chance contra as legiões romanas, Teras chamou o rei Pirro do Épiro para lutar em seu nome. Ele chegou com cerca de 25.000 guerreiros bem treinados e elefantes de guerra. Pirro começou forte, conquistando vitórias significativas sobre os romanos em Heracleia, em 280 a.C., e depois novamente em Asculo em 279 a.C. Mas ele não tinha uma coisa que os romanos possuíam: contingente humano. Após anos de guerra, Pirro ficou sem homens e sem dinheiro, e em 275 a.C., ele retornou para a Grécia. Alguns anos depois, em 272 a.C., Taras finalmente caiu diante de Roma. Após derrotar as cidades gregas, Roma nem sempre as anexava, como os impérios fariam mais tarde com as províncias.
Em vez disso, os acordos variavam. Algumas comunidades passaram a integrar o sistema italiano de Roma como aliadas. Algumas cidades costeiras tinham obrigações navais, e com o tempo, muitos lugares foram incorporados às estruturas de cidadania romana por meio de reformas posteriores. Os termos eram frequentemente diretos. Muitas comunidades mantinham instituições e elites locais, mas havia um porém. As cidades gregas perderam políticas externas realmente independentes e eram obrigadas a apoiar as guerras de Roma, geralmente com tropas, e para algumas comunidades costeiras, com navios e tripulações. Isso não criou instantaneamente a Marinha de Roma por si só, mas deu a Roma acesso a marinheiros experientes, tripulações de navios e conhecimento marítimo das regiões gregas do sul da Itália e de outros aliados italianos. À medida que Roma se tornou uma potência mediterrânea, ao mesmo tempo, Roma começou a absorver as elites gregas, recompensando-as com uma parte da riqueza obtida em guerras futuras. O verdadeiro fim da independência política da Magna Grécia no continente ocorreu na década de 270 a.C., mas o momento em que muitas cidades gregas realmente entenderam o que o poder romano significava veio durante a Segunda Guerra Púnica. Durante a Segunda Guerra Púnica, algumas grandes cidades gregas romperam com Roma e se aliaram aos cartagineses, esperando que o caos restaurasse a liberdade perdida. Cidades como Tarento e Siracusa esperavam que essa aliança restaurasse suas liberdades perdidas. A resposta de Roma, no entanto, foi rápida e brutal. Quando Siracusa caiu em 212 a.C., os romanos saquearam sua vasta riqueza, e muitas pessoas foram mortas nos combates e em suas consequências, enquanto outras foram escravizadas e seus tesouros levados embora. Alguns anos depois, quando Roma reconquistou Tarento em 209 a.C., após a cidade ter se aliado a Aníbal, ela também enfrentou a fúria dos romanos. Muitos foram mortos nos combates e represálias, e dezenas de milhares de habitantes foram vendidos como escravos, enquanto enormes quantidades de riqueza e obras de arte foram levadas da cidade. Ao final da Segunda Guerra Púnica, em 201 a.C., a Magna Grécia já não era mais um conjunto de cidades-estado gregas independentes. Quase todas as suas cidades estavam firmemente sob controle romano. No entanto, a influência grega não desapareceu. Nos séculos que se seguiram, a língua e a cultura gregas continuaram a moldar o mundo romano. Os estilos artísticos gregos inspiraram a escultura e a pintura romanas. A religião romana adotou aspectos e ideias gregas, como o culto a Apolo, e a educação em filosofia permaneceu fortemente helênica. A cultura grega permaneceu presente durante o período imperial romano. Neápolis, ou Nápoles, é um exemplo famoso onde uma forte cultura grega sobreviveu. Durante o início do Império, a cidade sediava festivais e competições de estilo grego de grande prestígio, incluindo os Jogos Sebastia. E os romanos, que amavam o teatro e a música gregos, tratavam Neápolis como um lugar grego dentro da Itália. No entanto, em outras áreas, a língua grega começou a desaparecer. Em muitas das antigas cidades gregas, o grego e o latim coexistiam de diferentes formas, dependendo do local e do período. Mas para o direito romano, a administração e o exército no Império Ocidental, o latim passou a dominar cada vez mais. Na era imperial, muitas cidades gregas outrora famosas haviam perdido importância política, e alguns locais foram parcialmente abandonados ou reconstruídos em menor escala. Escritores como Estrabão e, mais tarde, comentaristas romanos observaram que a paisagem do sul estava cheia de nomes famosos, mas nem sempre de cidades famosas. Após o colapso do Império Romano do Ocidente no século V a.C., uma nova fase começou. A partir do século VI, as reconquistas bizantinas e o longo domínio bizantino em partes do sul. Além disso, ondas posteriores de migração e reassentamento vindas do leste de língua grega ajudaram a manter viva a língua grega e as tradições cristãs orientais em alguns bolsões da Itália. E assim, mesmo com o colapso da administração romana no Ocidente, a língua grega e as tradições cristãs bizantinas sobreviveram em partes do sul da Itália por muitos séculos. Muito depois do fim do período clássico, o grego sobreviveu até a época dos normandos em partes do sul, e hoje ainda existem pequenas comunidades de falantes de grego na Itália. Conhecidos como os povos gregos, esses grupos minoritários são encontrados principalmente na região da Boécia,
na Calábria, e na península de Salento, na Apulia, e são considerados descendentes das antigas e medievais comunidades gregas. Suas origens exatas são debatidas. Alguns estudiosos enfatizam a continuidade direta da Magna Grécia. Outros enfatizam as raízes da era bizantina medieval, e muitos veem uma mistura de ambos. Embora falem uma forma única de grego, moldada tanto por influências bizantinas quanto italianas, eles continuam transmitindo histórias, criando músicas e preservando tradições orais que refletem sua antiga herança helênica. Essas comunidades não são uma peça de museu, mas um eco vivo de um mundo que um dia se estendia ao longo dessa costa, um sul grego dentro da Itália.